Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de mecânica dos fluidos, fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 32, onde nós faremos o cálculo de força no desviador de jato fixo. O que é um desviador? É um anteparo qualquer que vai desviar um jato livre, né? A gente vai comentar isso melhor daqui a pouquinho. Esse assunto também faz parte da equação da quantidade de movimento. Isso aqui é o desenvolvimento para chegar lá em turbina Pelton, que a gente também vai falar logo. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui em termos de assunto que nós já abordamos aqui no canal? A gente já abordou propriedades dos fluidos, estática dos fluidos, regime permanente, regime não permanente, escoamento laminar turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão em massa, volume, peso, velocidade média na seção, equação da continuidade, equação de Bernoulli, equação da energia, força sobre um escoamento, que é o princípio aí o começo, da equação da quantidade de movimento, e por fim a força sobre uma superfície, que nós vamos particularizar agora para um desviador, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é. Bom, o que nós temos então? O que é o desviador? É o anteparo, esse anteparo aqui em vermelho, que está aqui fixo, então essa basezinha para mostrar que ele é fixo, e eu tenho aqui um jato que vai ser lançado, esse bocal ele vai direcionar o jato para esse anteparo, e esse anteparo aqui em vermelho vai desviar o meu jato, fazendo com que ele mude de direção. Veja que aqui ele tem uma leve diferença com relação à última aula que nós fizemos no conduto. Então eu tenho uma tubulação e o fluido muda de direção na tubulação. Aqui não, a partir do momento que ele saiu do bocal é um jato livre, e aí o jato livre tem as suas particularidades. Então ele vai bater no anteparo e vai ser desviado, como se fosse uma mangueira que você tem, e você está jogando em alguma coisa e você está desviando a água, principalmente em alguns shoppings, você tem aqueles locais de brincadeira, onde você joga a água e ele muda a posição, faz alguma coisa girar, enfim, tem alguns brinquedos nos parques aí que tem esse princípio aqui de funcionamento. Bom, o que nós temos aqui então em relação às hipóteses? Eu sempre falo que as hipóteses são importantes, vou repetir, que as hipóteses elas dizem como você resolveu o seu exercício, em outras palavras, o que você considerou, porque em função do que você considerou ou não, sua resolução estará ou não adequada. Bom, então aqui regime permanente, ou escoamento em regime permanente, propriedades uniformes nas seções, fluido incompressível, e a gente vai desprezar também os pesos do fluido, mas aí eu já venho comentando que para não desprezar não é tão complicado assim, basta somar força-peso na componente de Y. Bom, aqui o que nós temos, regime permanente quer dizer que as propriedades não mudam, então que nem está indicado aqui a velocidade, quer dizer que a velocidade ela não muda com o quê? Com o tempo, então se a velocidade V1 ela é 1 metro por segundo, ela continua 1 metro por segundo indefinidamente. Claro que nos sistemas industriais isso não acontece a todo tempo. Então quando você liga um equipamento, vai ligar uma bomba centrífuga, por exemplo, ela vai sair de uma situação de estacionário para uma determinada rotação. Então ela tem um período de adaptação entre você ligar, o startup, que algumas pessoas falam, e ela entrar em regime. Então esse trecho a gente despreza nesse tipo de análise aqui. Claro que no caso do equipamento você tem que fazer análise do equipamento das partes dinâmicas, tem que fazer análise de vibração para ver se não vai ter ressonância, enfim, aí são outros parâmetros que você deve considerar. Mas aqui, dentro da mecânica dos fluidos, a gente só considera ou vai estudar a parte em regime. Bom, o que nós temos aqui? Então, na minha seção 1, que é a entrada do anteparo, eu tenho o jato incide aqui com uma determinada velocidade V1. Aí vem a questão agora do vetor unitário N1, que ele é sempre para fora. Para fora do que? Nesse caso aqui, eu não tenho uma superfície totalmente rígida, como é o caso do exercício anterior. Então eu faria, dentro do conceito, chamando aqui, se fosse ser mais criterioso, aqui um tubo de corrente, Então nesse tubo é uma figura no espaço, espacial, um tubo, curvado,
só que eu não tenho paredes físicas rígidas, né? Então essa extremidade do jato aqui seria uma das minhas linhas de corrente, e do outro lado acaba sendo físico, que eu tenho aqui o anteparo. Então aqui seria o meu volume de controle, seria o que? Seria toda essa região aqui que está em azul, mas começa com esse tracejadinho aqui, onde está indicada a velocidade, e termina no final do anteparo, né? Então isso aqui seria o meu volume de controle aqui, né? Que seria o meu objeto de análise. Na seção 2, ele vai também sair com uma velocidade 2 e com o vetor unitário N2, que está relacionado com a pressão aqui de saída, né? Com a situação aqui do que empurra ou deixa de empurrar. E aqui, essa velocidade está com um ângulo θ com a minha horizontal. Tem que ficar sempre esperto com esse θ aqui, porque alguns livros, alguns exercícios pode colocar em relação ao eixo Y. Aí se você decora que o x é cosseno alguma coisa, você se estrepa, né? Então você tem que estar atento aonde está o ângulo. E qual é a novidade aqui, né? A novidade é que eu tenho a velocidade do jato e eu tenho a velocidade com que eu tenho aqui a entrada e eu tenho a velocidade da saída. Né? Dependendo das considerações que a gente fazer, a gente vai considerar as mesmas velocidades, né? Mas aí daqui a pouco a gente fala disso. Então eu destaquei aqui, que está em branquinho, a área do jato. Então eu estou imaginando que esse aqui é como se fosse uma mangueira mesmo, e o jato meu está redondo, né? Então ele está totalmente redondo, que não é muito o que acontece na prática, né? Mas imaginando trechos pequenos, ele vai sair redondo e vai ficar redondinho por algum tempo, né? X e Y continua também o convencional, e aqui, né, de novo eu vou ter as forças em X e as forças em Y, e tenho a força total final aqui, que esse anteparo, se ele for mal dimensionado, ele vai se danificar com o uso, né, desse jato aqui. Então tinha até um professor meu que falava que ele trabalhava lá com medições em velocidade em rios, né? E aí ele falava que fazia às vezes e amassava tudo, né? Porque ele não levava em consideração, ele fazia de qualquer jeito, não fazia as contas, e aí o anteparo não suportava os esforços dinâmicos aqui do escoamento. Bom, então vamos lá, né? De novo, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar a fórmula que nós obtivemos lá, né, 2 ou 3 aulas para trás, né, a fórmula genérica, que é o que? Força, veja que está com vetor, que está com a setinha, quer dizer que é vetor. A força na superfície, que é essa força em verde que eu estou chamando aqui, vai ser menos P1 área 1 N1, que é o vetor unitário que está saindo do meu volume de controle, mais P2 área 2 N2, que é o que é o vetor unitário que sai do meu volume de controle, sempre apontado para fora. Por quê? Porque eu quis assim, quer dizer, eu não, né? Os estudiosos, os primeiros do assunto, foi convencionado e ficou-se, e a gente continua usando isso. Vezes mais M ponto, vezes V2 menos V1, vetorial mais G. Então o que a gente vai fazer de novo? A gente vai projetar na direção X e vai projetar na direção Y. Então o que acontece? Qual é a particularidade do jato livre? Que quando eu tenho o jato livre, a pressão cai para zero. Aí você fala, mas como assim? Né? O que a gente imagina, né? Muitas vezes, quando a gente está com uma mangueira, você está jogando a água numa sujeira e a sujeira está andando. Aí você fala, mas você não está jogando uma água com pressão? Não. Está jogando uma água com velocidade, é a velocidade que faz com que a sujeira caminhe, você consiga arrastar essa sujeira. A partir do momento que o jato sai do seu bocal aqui, o que vai acontecer? Você não tem mais nada empurrando isso para frente, ou o que eu tenho atuando nesse meu sistema? É só a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica é a minha referência quando eu estou fazendo as medições efetivas, né, através de um manômetro, então se a pressão efetiva for igual à pressão atmosférica, ele vai medir zero, porque ele parte da pressão atmosférica e vai medir para mais ou para menos. Daí faz sentido eu ter pressões maiores, que são chamadas pressões manométricas, ou pressões menores do que a atmosférica, que são chamadas pressões vacuométricas ou em vácuo, ou depressão, né? Tem aulas disso aí, lá na parte de estática dos fluidos, a gente fala sobre isso, sobre a escala de pressão. Bom, então o que vai acontecer? Como o jato aqui está livre, tanto em 1 quanto em 2,
a contribuição da pressão que eu tinha aqui passa a ser zero, então fica 0 menos 0. Eu coloquei aqui, fiz questão de colocar justamente para chamar atenção, né? Então P1 vai ser 0, P2 vai ser 0, poderia ser mais 0 também, não faz diferença, né? Mas acabou ficando. E então o que importa em termos de força para a gente, o que vai contribuir em termos de força aqui no meu anteparo físico, é só a diferença de velocidade e a vazão que eu tenho. Se for uma vazãozinha, eu vou ter uma forcinha. Se eu tiver um vazãozão, eu vou ter um forção. Ou as velocidades que estão envolvidas. Como essas velocidades estão relacionadas com a vazão, então quem manda na parada aqui do anteparo é a vazão. Quanto maior a vazão, maior vai ser a força e por aí vai. Bom, então como que vai ficar? Projetando isso aqui em X, fica então que V2 aqui, o θ está aqui, então ele está, né, com a horizontal, formando o ângulo θ, então fica V2 cosseno θ, menos V1 porque ele está totalmente horizontal. Né? Se eu estivesse considerando ele inclinado, eu também teria que fazer a decomposição deste vetor velocidade na direção de X. Bom, resumindo, eu vou ter aqui a velocidade, a força na direção X como a vazão em massa vezes V1 menos V2. Por que V1 menos V2? Porque eu tenho menos de fora da minha força. Se eu chegar, né, para manter a mesma lógica dos exercícios anteriores, eu estou desmembrando então a vazão em massa na vazão da massa específica vezes a vazão volumétrica. Né? Então, essa é a única particularidade que a gente está fazendo. Então, a força na direção de X vai ser ρ vezes Q vezes V1 menos V2 cosseno θ. Né? Então, o que mudou com relação à curva que a gente tinha na aula anterior? Que na aula anterior ainda as pressões no ponto 1 e 2, nas seções 1 e 2, contribuíam para essa força que eu tenho na direção de X. Aqui, essas forças não são importantes porque por causa do jato livre, essa pressão ela cai para a pressão atmosférica, que em termos efetivos a gente considera zero. Bom, continuando aqui, o que a gente tem então? A gente vai projetar na direção de Y, é a mesma coisa. Então, repetir aqui a fórmula, só para a gente ir acompanhando. Então, na direção de Y, de novo, as primeiras partes vão ficar 0, 0 mais 0. Né? Então, o vetor unitário, tanto o P1 quanto o P2 são zero, por causa de ser jato livre. Então, sobra só essa parte da vazão. Então, fica m ponto vezes velocidade de seno θ. Menos zero, por quê? Porque a velocidade de 1 na direção de Y é zero. Né? Então, o que me sobra é só a velocidade na direção na posição 2, na seção 2. Então fica menos m ponto, que é a vazão em massa, vezes velocidade 2 vezes seno θ. Aqui então, né, para fazer a mesma coerência que a gente chegou na tela anterior, a força na direção de y vai ser menos ρ, que é a massa específica, vezes Q, vezes a velocidade 2, vezes o seno de θ, que é esse ângulo que ele forma com a minha horizontal. Bom, lembrando de novo, né, que a força F, a força S, que é a força na superfície, vai ser a raiz quadrada dos quadrados de cada força. Então, força vai ser raiz quadrada de Fsx ao quadrado mais Fsy ao quadrado. Então eu obteria a força total. Nesse caso, se eu quiser considerar a força peso, basta eu verificar qual é o volume que eu tenho aqui no anteparo, em função da área do jato, né, o comprimento total aqui do meu anteparo, eu teria o volume e, né, relacionado com a massa específica e com a aceleração da gravidade, eu teria a força peso aqui, basta somar. Bom, para finalizar, a gente vai então fazer um resuminho, né? O que a gente teve, né? O que a gente obteve? A gente obteve então a força na direção x como ρ vezes Q, que é a vazão específica vezes a vazão, vezes V1 menos V2 cosseno θ. E chegamos também que a força em y, na direção de y, a força na superfície na direção de y é menos ρ vezes Q, V2 vezes seno θ. Né? Então, aqui é menos, esse menos indica justamente que a gente tem a força para baixo aqui, nesse caso,
deixa eu colocar aqui o laser point, né? Então você tem a força para baixo aqui, e representado aqui por esse menos. A gente vai fazer algumas considerações adicionais. O que a gente tem que ter em mente toda vez que a gente faz alguma hipótese simplificadora, né, que alguns autores chamam, a gente está aumentando o risco da nossa resolução, né? Então, no caso aqui, a gente vai desprezar o atrito do fluido com a superfície. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o fluido, o jato bonitão aqui, normalmente ser usado com água, né? Então, jato de água, por exemplo, poderia ser qualquer produto, mas só para ficar mais fácil, ele vai desprezar bonitão aqui, e o atrito com a pá é praticamente zero. Então, é isso que a gente está considerando aqui. Eu já estou até chamando de pá, né? Que é a superfície aqui que a gente está considerando. Ela vai, então, com isso, desprezando isso, o que vai acontecer? A velocidade do jato vai ser igual à velocidade 1, que vai ser igual à velocidade 2. Se não fosse verdade, como eu não tenho mais pressão, eu teria velocidades diferentes aqui, então eu teria que levar esses pontos em consideração. Quando eu faço isso, eu vou simplificar. E também eu vou desprezar a diferença entre a cota 1 e 2. Vou dizer que é mais ou menos como se estivesse entrando horizontal e saindo aqui, a curvinha fosse uma curva cega aqui, né? Então a posição de saída é praticamente a posição de entrada. Isso acontece na prática? Não, mas só que quando eu faço isso eu simplifico e serve de parâmetro, né? Então, em algumas resoluções de alguns problemas na engenharia, a gente faz uma primeira análise e compara com a realidade e vê se bate. Se não bate, aí a gente tem que fazer outras considerações e assim vai até chegar num resultado satisfatório. Então, o que acontece? Em função dessas hipóteses adicionais que a gente está fazendo, a velocidade 1 igual à velocidade 2, que é igual à velocidade do jato. Com isso, o que eu vou ter? No lugar da velocidade, a velocidade vai ser a mesma, então eu vou trocar tudo, V1, V2, vou chamar de velocidade do jato. Quando eu jogo aqui na minha equação lá em cima, eu tenho V1 e eu tenho V2, então eu posso, vou mudar para a velocidade do jato. Tenho também ρ, né, que nada mais é do que a velocidade, o ρ não, o que é velocidade vezes a área, então vai ficar a área do jato vezes a velocidade do jato, e aqui eu tenho velocidade do jato dentro, né, colocando evidência, por isso surge essa velocidade do jato ao quadrado. Da mesma forma, se eu fizer na direção de y, fica ρ vezes a área do jato, que vem da fórmula da vazão, vezes a velocidade do jato ao quadrado. Então você veja que eu tenho a velocidade 2 vai ser a velocidade do jato, aqui o que vai ser a velocidade do jato vezes a área, então fica a velocidade ao quadrado. Com isso, basta eu saber a vazão que eu tenho no meu bocal e a área do meu jato. Com a área do jato, eu obtenho qual é o volume do jato. Consequentemente, com essa fórmula mais simples, eu consigo já ter uma noção mais próxima de qual será a força nas direções x e y. Né? Então, com isso, ela facilita a minha vida. É claro que, se eu fosse considerar o atrito aqui, eu teria diferença de velocidades entre 1 e 2, e aí eu já não poderia considerar, o V1 vai estar relacionado com a velocidade do jato, mas eu teria que levar isso em consideração. Fica um exercício bem mais complexo, né? Porque eu vou ter que considerar aqui a força de atrito, enfim, aí é um trabalho mais criterioso que tem que se fazer, e mais complexo, né? Que aí demanda mais estudo para a gente chegar lá. Bom, pessoal, chegamos ao final. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se quiser receber novidades do canal, se inscreva no canal ou via WhatsApp, manda eu quero para 11 98482 7250. Se for comprar alguma coisa, entra na nossa loja, compra alguma coisa aí. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, e mais recentemente entra no nosso blog www.cursosengenhariacompanhia.com.br. Todo o material do canal nós estamos colocando lá, não só o vídeo, mas também como a parte escrita, né, que a gente utiliza aqui. Lá a parte escrita acaba sendo até mais completa em algumas vezes do que o que a gente tem no vídeo aqui. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.